Olha só, se você é gestor de processo, seja de qual área for, tá? E quiser enfrentar seus problemas de forma definitiva, para que eles não sejam recorrentes, os mesmos problemas, você tem que dominar essa ferramenta. Chama análise de falha. Tem outros nomes, a gente vai citar, mas particularmente no gerenciamento de processo, eu chamo de análise de falha. Vai ser a mais útil no início da implantação. Depois vão vir outras ferramentas poderosas também. Mas a análise de falha é fundamental que você domine. Vamos lá. Bom, para esse bate-papo, a gente vai seguir o seguinte roteiro aqui, assim, ó. Eu vou citar, vou fazer uma revisão rápida. Para quem não assistiu, eu vou deixar recomendado aqui no card, aqui em cima, um outro vídeo que trata sobre ferramentas para solução de problemas, quais as características de cada uma e como que eu escolho a melhor ferramenta. Então, o outro vídeo vai te mostrar por que a gente vai tratar de análise de falha e que a análise de falha não substitui todas as outras. Segundo ponto, vamos mostrar um passo a passo da análise de falha, mostrar principalmente macetes, dicas, onde que a gente erra mais e disponibilizar um formulário que vai ajudar você a aprender a usar a análise de falha. Terceiro ponto, os principais erros, as principais armadilhas que eu cansei de cair, depois ensinar os demais para que não caíssem. A gente vai falar aqui o cuidado que você tem que tomar para não cair nas armadilhas que essa solução de problemas do dia a dia provoca para a gente. E por último, comentários gerais. Eu vou citar os principais comentários que geram dúvidas quando a gente está presencialmente. Não sei se eu vou esgotar todas as dúvidas que vocês possam ter. Vamos lá, primeira revisão que eu falei. Então, assim, ó, eu vou deixar no card, tem um vídeo ferramentas para ação corretiva, que eu vou fazer um resumo rápido aqui. Se você não assistiu, não impede que você assista a análise de falha, mas depois corre lá e assiste que vai ficar mais claro o porquê que a gente está dando uma ênfase para análise de falha. Então, assim, ó, uma das coisas que a gente trata lá é um princípio básico, um princípio fundamental que você, como gestor, precisa ter, que é o princípio do problema, causa e solução. E lá a gente trata bem, assim, apesar de ser aparentemente óbvio, mas lá no dia a dia a gente comete algumas falhas. Então, sempre que eu vou resolver o problema, eu tenho que seguir a lógica de identificar e conhecer melhor o problema, para depois analisar as possíveis causas daquele problema e aí sim pensar numa solução para atuar na causa para resolver o problema. No dia a dia a gente trata, às vezes a gente atropela e mal conhece o problema, já pensa em solução. Isso é um princípio básico de qualquer ferramenta de ação corretiva, tem que respeitar. E aí a gente cita lá uma ferramenta que vem mais da origem do modelo japonês, que é o MASP, ou Metodologia de Análise e Solução de Problema, e o seu irmão caçula, chamado MASPinho, ou Análise de Falha, que seguem a mesma lógica, os oito passos, mas esses 8 passos, eu vou repetir mais adiante. O principal aqui é que ele respeita a ordem de trabalhar primeiro o problema, identificar a causa e depois pensar a solução e checar se a tua solução foi eficaz ou não. E aí, lá naquele outro vídeo também a gente fala assim, ó, tem o DMAIC. O DMAIC é uma ferramenta hoje muito falada que vem do Seis Sigma, mas que também ela respeita a mesma lógica de trabalhar problema, causa, solução e tem uma similaridade com o MASP, não com a análise de falha. Tem o A3, né, o modelo A3 da Toyota, que também tem muito afinidade com a análise de falha, que respeita a mesma lógica de problema, causa e solução, mas a gente vai trabalhar aqui especificamente, esse trabalho aqui, a gente vai trabalhar com análise de falha. Tá, e o último ponto da revisão, que eu queria justificar por que a gente vai trabalhar com análise de falha, lá a gente fala assim, olha, para que tanta ferramenta? Então eu tenho um critério muito bom, uma matrizinha que a gente veio trabalhando ao longo dos anos, que foi assim, ó, na vida prática, você, quando se depara com um problema do teu processo, você vai ter uma situação que às vezes você conhece a causa do problema e às vezes conhece a solução, às vezes não conhece a causa e não conhece a solução ou vice-versa. Tá? Então, para isso, a gente criou uma matrizinha que, olha, quando eu conheço ou não conheço a solução e quando eu conheço ou não conheço a causa, no outro vídeo a gente trabalha melhor, mas olha, conhecendo causa e solução, eu posso usar o ver e agir, um plano de ação, uma padronização para resolver. Ou também posso usar um plano de ação quando eu conheço a causa e não conheço a solução, mas tenho que trabalhar na solução. Mas o principal que eu quero pegar aqui da análise de falha é, quando eu não conheço a causa e não conheço a solução, eu tenho duas ferramentas distintas, que é ou análise de falha, ou 8D, ou A3, né? Cada um dá um nome,
ou o MASP ou o DMAIC. E qual a diferença desses dois grupos? O MASP e o DMAIC é para problemas crônicos, são problemas mais difíceis de serem trabalhados, de se achar a causa e pensar na solução. A análise de falha, e o A3 principalmente, é mais comum, é mais prático trabalhar para problemas ocasionais, aqueles que aconteceram ontem, na semana passada. Ele tem uma causa muito mais pontual. Então, nós vamos trabalhar com a análise de falha, por quê? Quando eu começo a gerenciar meu processo, o mais comum é ter problemas ocasionais e não problemas crônicos. Então, a análise de falha vai ser muito mais útil no começo. Então, nós vamos ficar nessa margem aqui e aí vamos começar a voltar a falar assim, ó, quais são as outras 8 etapas, né? Então, no MASP, na análise de falha, dá o seguinte nome: identifica claramente o problema, observa melhor esse problema de vários ângulos possíveis, para depois analisar a causa. Aí, quando conhecer a causa raiz ou a causa fundamental, pensar num plano de ação para atuar sobre a causa, implantar e acompanhar, garantir que o plano planejado, né, o plano foi implementado realmente, e depois, como o ser humano pode errar, verifica se o problema foi resolvido ou não depois de implantado. Se não foi resolvido, volta na etapa 1. Se foi resolvido, eu procuro ver se eu preciso padronizar a solução para que ela não volte a acontecer mais, a causa não volte a provocar o mesmo problema. E, por último, conclusão e reflexão. Eu estou falando um pouco rápido porque no próximo slide eu vou detalhar um pouco mais isso, tá? Mas são as 8 etapas que respeitam o princípio da ação corretiva de problema, causa e solução. O MASP e a análise de falha têm as mesmas etapas, mas a forma de aplicar, uma vai exigir mais dados, mais investimento de tempo, às vezes de dinheiro, que é o MASP, né, para resolver o problema, e a análise de falha vai ser uma ferramenta mais prática que eu vou poder abrir mão quando for necessário, por alguns critérios, talvez não precisar trabalhar com tantos dados, tá? Vamos lá. Então, análise de falha, né? Vamos só deixar aqui marcado aqui para a gente, ó, nós vamos seguir o mesmo princípio que a gente falou. As 8 etapas da análise de falha, já explico essas cores aqui para tornar mais didático. E aonde ele ocorre, aqui tem eu estou usando esse conceito de onde ocorre porque é um dos erros comuns que eu cometi muito, que ainda se comete, né? Então, onde ocorre vamos separar assim, olha, quando eu tenho um processo aqui representado por um diagramazinho de Chicago, espinha de peixe, eu tenho coisas que são depois do processo estar pronto, que é o produto realizado, é o serviço prestado, ou seja, já está já tá concluído o processo, tá? Então, identificação, nós vamos falar com calma. A etapa 1 e 2 da análise de falha são sobre o produto, tá? E já as demais etapas são dentro do processo. Eu vou mostrar, claro, ali onde que a gente costuma errar e por que a gente está destacando esse onde ocorre. E depois que você implantou, a verificação do problema, a padronização, a conclusão da análise de falha. Vamos lá, assim, eu vou manter essas mesmas três faixas para destacar, para facilitar vocês enxergarem onde está o erro comum e não para vocês não caírem nesse erro, tá? Então, assim, a identificação do problema, vamos lá, estou num dia a dia, uma lanchonete, uma indústria, um serviço bancário, o que for, né? Eu tenho alguma coisa lá que às vezes eu percebo, poxa vida, estou na lanchonete, eu estou devolvendo, comecei a ter muita devolução de sanduíche que eu não costumava ter, né? Eu estou fazendo um relatório que eu sempre repito semanalmente no escritório de contabilidade e de repente as pessoas começam a perceber que, poxa, está havendo muito retrabalho no mesmo relatório, o que está acontecendo, né? Então, a identificação do problema, nós vamos dar um passo a passo de como resolver um problema e falando assim, ó, quando você percebe um problema, o ideal é que você consiga quantificar esse problema. Então, dentro do gerenciamento de processo, uma das ferramentas muito útil, muito importante é o gráfico sequencial. Então, o gráfico sequencial, ele mostra o quê? Aqui eu peguei um exemplo, por exemplo, uma confeitaria, sobras de bolo. Então, no dia a dia, como é que vem minha sobra de bolo em percentual e, de repente, aqui ele mostra que tem um pico. Foi para 30% naquele dia. Então, problemas ocasionais, a melhor ferramenta... aqui um detalhe. Análise de falha, eu posso até trabalhar com a percepção de que está havendo problema. Mas eu vou sempre insistir, olha, se você ainda não tem indicador, quer fazer uma análise de falha,
mas você vai perceber que depois de fazer a análise de falha, como você não tem o indicador, vai ser difícil para você avaliar se foi eficaz ou não. Então, sempre que possível, nós vamos trabalhar com um exemplo de que você, antes de ter problema, já estruturou alguns indicadores. Então, o primeiro ponto é, a ferramenta, seja qual for, você não deve tentar resolver um problema genérico. O problema de, vamos fazer uma análise de falha para resolver sobra de bolo. Vamos pegar nesse gráfico aqui e perceber o seguinte, olha, eu tenho dois problemas distintos. O problema que aconteceu lá no dia 8, que vinha de uma média de 10% de sobras, né, não vendia o bolo, e de repente pulou para 30%. E eu tenho um outro problema nesse mesmo gráfico, que é lá no dia 13, ele pulou de 10% para 20% e se manteve lá em cima. Então, primeira dica, primeira regra, né, não é nem dica, é regra. Peguem um problema específico, ou um pico, que é o primeiro que está marcado ali, ou uma tendência, ou seja o que for. Por quê? A causa que provocou o pico do dia 8 provavelmente não é a mesma que provocou no dia 13 a elevação e ficar num patamar de 13%. Então, se eu for trabalhar problema, causa e solução, esses dois problemas vão misturar duas causas muito distintas. Então, a primeira regra é, pegue um problema específico. Então, vamos supor, pegou esse problema aqui de uma tendência de elevação e manutenção desse problema. Isso é a etapa 1 de identificação do problema. Discutam, nós vamos falar depois como esse trabalho deve ser conduzido, mas tentem pegar uma coisa concreta, específica, que convença todo mundo que é problema. Não é uma coisa inventada da cabeça do gerente. Segundo ponto, observação do problema. Aqui vem uma regra. Eu custei há muito tempo atrás. Observação me levava a pensar no processo. E, na realidade, não. Observação é do problema aqui, ainda, depois do processo concluído. Lembra aqui dessa faixa? Olha, eu estou avaliando o produto, não quero pensar em causa. Então, mesmo que na prática, às vezes, você confunda causa com característica, deixa eu falar, a observação do problema é para você, com a tua equipe, falar assim, poxa, mas está sobrando bolo de que tipo? De todos os sabores? Está sobrando bolo, eu tenho uma rede de confeitarias, de lojas, né? Está sobrando bolo em que loja? Então, a ideia é você olhar o problema, é discutir o problema, antes de pensar na causa. Então, por exemplo, é algum bolo específico que está sobrando mais, ou é todo de forma geral? É no período da manhã ou da tarde? É no início da hora do almoço ou no meio da tarde? É por um motivo único de reclamação? Está sobrando bolo porque o pessoal está devolvendo, não está comendo tudo? O que é, né? Então, a observação, uma falha comum observação é sobre o produto. Se na hora de discutir, confundir com causa, não tem problema, mas tem que ser trabalhar melhor qual que é o produto ou com que característica esse problema que você pegou aqui está se mostrando mais presente. Isso vai te ajudar na identificação da causa. Porque aí se falar assim, olha, mais um bolo de morango, quando eu achar a causa não pode ser o confeiteiro. A causa deve ter sido alguma causa que justifique ter mais sobra de bolo de morango, por exemplo. Tá? Aqui eu posso fazer, e a análise de falha me permite fazer por consenso do grupo. Mas se eu tiver dados, não é fundamental. Eu posso usar o conceito do Pareto, que nada mais é uma forma de mostrar, olha, por tipo de bolo, por exemplo, pode ser que a primeira coluna aqui mostre, mas na última semana foi 90% um bolo de morango que sobrou. Né? Eu posso fazer um Pareto aqui por horário e falar assim, ó, por horário não tem grande diferença. Então, não tem um fator forte que diga que a perda, a devolução ou a sobra é por causa do horário. Então, essas duas etapas, identificação do problema e observação melhor do problema, é sobre o produto. Eu ainda não penso na causa. Esse é um erro muito comum. Cuidem para não errar tanto, né? Vocês vão errar, mas não errem tanto quanto eu muito tempo atrás. Bom, agora que eu tenho o problema, aí tá. Vamos lá, assim, uma coisa que eu também vou destacar. Depois de fazer isso, vamos supor que você pegou aqui e falou assim, 90% do problema é bolo de morango. Quando for identificar, entrar na etapa 3, que é análise, conhecer a causa, eu não vou mais falar, o meu problema não é mais que minha sobra pulou de 10% para 20% durante os últimos dias.
Meu problema não é mais esse. A vantagem de observar o problema é poder falar assim, olha, por que que foi de 10 para 20 a perda de bolos de morango? Aí eu estou aproveitando a etapa 2 de observação. Então, aqui eu vou fazer outro gancho para não deixar esse vídeo muito longo. O principal que você vai usar aqui é diagrama de Ishikawa e método 5 porquês. Ou seja, por que que aconteceu isso? Foi método, máquina, então eu não vou falar muito, o objetivo é chegar na causa fundamental ou na causa raiz. E aqui eu vou deixar para vocês assim, olha, eu tenho um vídeo muito legal, está bem estruturado, que fala como deve ser conduzido o método de Ishikawa ou 5 porquês, através de brainstorming, discussão. Então eu vou deixar aqui no card aqui em cima o link para esse vídeo. Vai estar na descrição do vídeo também, tá? Mas o principal objetivo, só para eu não ter que falar de Ishikawa aqui, tem um vídeo lá, se você não conhece ainda, assiste lá, mas esse vídeo é basicamente para fazer a etapa 3 da análise de falha. Então, eu vou ganhar um pouco de tempo aqui. Bom, depois dessa etapa, saindo dessa etapa, você vai ter identificado uma ou mais causas fundamentais, uma ou mais causas raízes, que são a grande vantagem para se resolver o problema seguindo esse princípio aqui, problema, causa, solução, para você pensar no plano de ação. Então lembrem, né? Mesmo fazendo tudo isso estruturado, um outro erro comum é você pensar no plano de ação e provocar a tua equipe e falar assim, ó, o que que eu tenho que fazer para resolver esse problema de sobra de bolo? Não, não é mais. Ah, o que que eu tenho que fazer para resolver o problema de sobra de bolo de morango? Não, também não é mais isso. A partir do momento que eu identifiquei que a causa é, por exemplo, o meu fornecimento de morango não está muito bom nos últimos dias, o meu plano de ação tem que ser para melhorar o fornecimento de morango. É um detalhezinho, mas é muito importante. Teu plano de ação vai ser mais objetivo, mais eficaz. Lógico que se eu tiver acertado o detalhamento do problema, a identificação da causa e atuar com a solução só em cima da causa, de tabela eu vou resolver o problema. Mas a hora que você sentar com a tua equipe para pensar no plano de ação, é para eliminar ou reduzir a causa fundamental que você identificou na etapa 3. Tá? Legal, vamos lá, tem muita coisa, mas vamos lá, tá? Estamos indo no caminho. Bom, fez o plano de ação, é lógico, eu tenho que implantar essa ação. Então, a etapa 5, desculpa, hein? Plano de ação, ele pode ser muito simples pela intuição, ou também eu tenho 2 vídeos falando sobre o plano de ação 5W2H, né? Também eu vou deixar o card aqui e vou deixar na descrição também. Então, é outra coisa, mas na maioria das vezes o plano de ação aqui é você negociar, é buscar outro fornecedor, não é tão crítico. Mas se quiser fazer um plano de ação mais bem elaborado, tem vídeo sobre isso, tá? A etapa 5, implantação, basicamente é você gerenciar se aquilo que você combinou, se aquele prazo que você deu para fulano fazer aquilo, ciclano fazer a outra coisa, está sendo cumprido ou não. Execução do plano. Então, agora terminou a etapa, tudo isso aqui que eu fiz, 3, 4 e 5, é sobre o processo. Sobre o processo, né? Agora eu fiz, resolvi o problema? Tá, faz parte da metodologia você verificar se o problema foi resolvido ou não. Você pode ter errado alguma coisa ali no caminho. Você pode ter implantado mal, você pode ter identificado mal a causa. Então, a lógica é você ir para a etapa 6, voltar lá nos teus levantamentos de dados, ou tua observação, tua percepção, por consenso, e ver se os problemas foram resolvidos. Às vezes, eu posso estabelecer um plano que, vamos acompanhar agora durante um mês para ver se resolveu, porque ele é ocasional. Então, eu tenho que acompanhar durante o período. Ele já terminou, já parou de acontecer aquele problema. Então, essa é a etapa 6 que vai te dizer se eu posso encerrar o problema com esse grupo que eu estou trabalhando. A gente vai falar da importância de resolver em grupo daqui a pouco. Ou se eu tenho que voltar lá na etapa 2 e ver se eu errei em alguma coisa. Às vezes eu errei, não entendi mal, não fiz um bom brainstorm, não ouvi todo mundo. Então, pode ser que tenha que voltar. Se tiver bom, eliminou o problema, eu acompanhei durante um tempo e aquela causa não voltou a acontecer, ou se voltou a acontecer, eu consegui eliminar, diminuir a ocorrência dela, eu vou para a etapa 7, essa aqui também é um pouco difícil de ver, mas olha só, quando eu tenho um problema que eu estou atuando com um grupo em cima,
Eu, às vezes, consigo a solução porque está todo mundo dando atenção. Depois eu saio fora, eu tenho muitos problemas para resolver. E aí entram funcionários novos, ou entram pessoas que não participaram daquela solução e se perdem, o problema volta a acontecer. Então é hora desse grupo agora parar e falar assim, olha, o que a gente fez deu certo, mas será que eu preciso padronizar alguma coisa? Envolver um método novo? Será que eu tenho que criar um procedimento para treinar as pessoas? Que agora, se entrar uma pessoa e não seguir o procedimento que a gente discutiu aqui, esse problema volta a acontecer. Então, a etapa 7 é para você ver se precisa, e se precisar, é lógico, criar uma padronização. Procedimento novo, um treinamento novo, uma máquina, um processo novo, o que for, tá? Então, é você padronizar a solução. E, por último, também era quando você for praticar, você vai ver que o pessoal se perde um pouco. A conclusão ou reflexão sobre o processo não é mais sobre aquele problema que você fez, é sobre esse processo que executou de 1 a 7. Um grupo nunca vai fazer uma análise de falha perfeita da primeira vez. Então, quando ele tiver que terminou a primeira, como é que foi? Todo mundo participou? Devia ter convidado outras pessoas? Nós fizemos a etapa muito rápida, devia ter feito mais uma reunião. Então, é uma reflexão. Mesmo com o problema resolvido, faça uma reflexão para utilizar como melhoria na próxima análise de falha que você fizer. Tá ok? Tá, pessoal, fiquem à vontade para questionar. Eu acho que talvez esteja perdendo muita informação aqui que eu podia estar respondendo já, mas me perguntem e depois eu respondo. Tá, vamos lá. Ah, Márcio, mas caramba, é difícil, né? 8 etapas e tal, como é que é? Bom, essa dúvida, essa insegurança, todo mundo tem desde o começo, desde lá do modelo japonês, se criou há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e aí o que se fez para criar um novo hábito, né? Para você fazer, como é que eu vou? Ah, bom, mas eu quero lá de fora. Será que eu lembro tudo? Então se fez o seguinte, ó, se criou, para seguir esse roteirinho aqui, se criou um formulário, né? Um formulário, da mesma forma que você fala formulário A3, né? O método A3, a análise de falha tem um formulário, são 2 páginas normalmente, se você juntar esses 2 A4, né? Ele dá o tamanho A3, então é um detalhe só, né? Mas que ele vai servir principalmente para adquirir o hábito e para registrar. Se você tiver que mostrar para um cliente o que você fez ou mostrar para um diretor a tua sugestão, ele vai servir de registro também. O que é esse relatório? Esse relatório, quando você definir, nós vamos falar, em algum momento o gestor vai ter que falar, vamos criar uma análise de falha para resolver esse problema. Então ele vai ter espaço para você identificar o grupo de trabalho. Eu vou deixar esse formulário, um link na descrição para vocês baixarem, tá? Tem vários modelos aí e tal, mas eu vou deixar esse daqui que eu costumo utilizar nos cursos e na prática também de algumas empresas. Então, a ideia é você registrar toda a tua discussão num formulário, onde você vai ter um espaço para a identificação do problema, que é a primeira etapa, um espaço para você mostrar a discussão. Às vezes não é só mostrar a solução, às vezes é discutir, tudo que vocês discutiram sobre observação, uma lista, né? E vai ter um campo para isso, para você ir preenchendo. A ideia é que seja manuscrito, isso aqui não é um relatório para a diretoria. Tá? Vai ter um espaço depois para análise de causa, para você identificar a causa, votar a causa fundamental, fazer um diagrama espinha de peixe e identificar a causa mais provável ou as causas mais prováveis, onde você vai gerar um plano de ação para a 4ª etapa. Então, ele é um roteirinho para criar o hábito. Ele é um roteirinho para você perceber que quando você pensar em solução, fala, não, mas não está na hora de pensar em solução ainda. Justamente a análise de falha é para você criar um novo hábito. A metodologia é para você forçar a criação de um novo hábito, né? Então, o plano de ação, depois a implantação, você vai gerenciar quem ficou de fazer o quê, quando, o que você combinou. A verificação, você registrar com o grupo. Eu já vou adiantar, mas vou falar no final, esse grupo às vezes vai se reunir 2, 3, 4 vezes, deve ser uma solução, não pode ser uma solução complicada, senão exigiria um MASP, né? Então você vai registrando isso e vai voltando nas reuniões com o grupo com esses registros que você está fazendo. A verificação se o problema eliminou ou não, ou se tem que voltar na etapa 2, se precisa ou não de padronização, então a ideia é ter um espaço para isso, e a reflexão do grupo sobre como foi a aplicação daquela rodada de análise de falha. Então, esse roteirinho é bem... como tudo, né? Quando você fala, eu tenho uma metodologia para solução de problema, uma metodologia para
gerenciar processo, o que for. O que é a metodologia? É uma coisa que normalmente você não faria daquele jeito, então é importante a metodologia para você forçar a criação de um novo hábito. E esse formulário é muito útil, tá? Bom, fechando, comentários gerais. Vamos lá, eu peguei os pontos que eu sei que geram dúvida. Então, vamos lá. Vê bem, assim, você está tocando o teu processo, todo mundo tem sua rotina, tá todo mundo, você não deve ter muita folga de tempo. Então, a hora que você falar assim, olha, vamos fazer uma análise de falha, isso como tudo, né, como quase toda ação em conjunto, defina um responsável. Tem que ser feito em grupo, a gente já vai falar em seguida. Mas deixa um responsável para ele sentir o peso, e esse responsável tem que ter recebido um treinamento de análise de falha, tem que ter um pouco de prática, tem que ter um aprendizado para ele garantir que o grupo vai seguir aquela metodologia, tem que ter um perfil de uma certa liderança também, senão o grupo não segue, né? Segundo ponto, aquele formulário que nós vimos ali, fazer grupo e só o chefe se achando o bom, né, o melhor cara porque ele é chefe, preenchendo, não agrega muito. Então a ideia é forme um grupo e discuta, e de preferência, obrigatoriamente, envolva no grupo as pessoas mais simples que executam o processo no dia a dia. Pode trazer um especialista se quiser, mas o especialista não é para falar sozinho. É para discutir com a equipe ali em cada etapa, vai ter muito brainstorming, muita troca de ideias. Então discuta e vá preenchendo o relatório em grupo. Para que o grupo saia no final e fale, não, esse é um trabalho que nós decidimos juntos. O grupo, sei lá, 4 pessoas, no máximo 8 pessoas, senão começa a ser difícil de conduzir. Mas envolva fortemente as pessoas que executam o trabalho. Terceiro ponto, saber quando abrir uma análise de falha. Então, aí é papel do gestor. Ele pode até ouvir opiniões, mas é papel do gestor. Se ele tiver um indicador, a análise de falha vai te falar o seguinte, ó, tive um problema que eu não sei qual é a causa, não sei qual é a solução, já acabou o problema, mas eu não sei se pode acontecer de novo. Então, nessa hora, o gestor vai ter que ter bom senso e falar assim, ó, vamos parar um pouco, ou eu mesmo, ou vou especificar um cara da minha equipe, para estudar melhor esse problema. O que significa estudar melhor, gente? Assim, ó, quem não estiver implantando gerenciamento de processo, eu vou falar uma coisa que talvez seja difícil de enxergar. Mas quando você entra no processo de gerenciar processo com indicadores, com padronização, com ação corretiva, você vai começar a gostar de ver problema do indicador. Porque o indicador, ele não resolve o problema, mas ele te dá uma oportunidade de falar assim, olha, teu processo tem alguma coisa errada lá que você não sabia que acontecia. Então, eu vejo, depois de um tempo, eu comecei a ver o indicador apontar um problema, ele está te dando uma oportunidade para você conhecer melhor o processo. Se o indicador deu errado, tem alguma coisa acontecendo no processo. Se você sabe o que é, vai lá e arruma e vê se consegue não acontecer de novo. Aí, de novo, né, saber quando abrir. Se não está sabendo o que é, e aquele problema pode voltar a acontecer, ou ele está se perpetuando no processo, então é hora de abrir uma análise de falha. Abrir uma análise de falha dá trabalho. O grupo vai ter que arrumar um tempo para conversar, para discutir o problema, para pensar no que tem que fazer, ou seja, vai desviar a atenção deles da produção do dia a dia. Então, abre a análise de falha para quando você perceber, caramba, se está me dando trabalho agora, eu prefiro gastar um tempo na análise de falha para resolver o problema de forma definitiva, para que não volte mais me atrapalhar. E por último, mas eu acho que é um problema, se você está começando agora, é outra questão, quando eu tiver um problema que não é ocasional, isso é depois de eu melhorar o processo, de eliminar todas as variações bruscas do processo, aí talvez a análise de falha não resolva mais. Aí talvez precise de um MASP ou de um DMAIC. E aí fica para outro bate-papo nosso. E também, esse daqui eu quis colocar, mas para quem já assiste vários vídeos meus aqui nesse canal, ele vai perceber que eu já falei, faz parte do gerenciamento de processo usar a gestão visual. Ou seja, problemas não são para ser percebido no SAP, no software de gestão. O problema é para ser visto por todos da equipe. Então, você ter na gestão visual os conceitos do PDCA, ou seja, indicadores à vista para todo mundo, padronização, qual é o meu fluxo, quais são os procedimentos que eu utilizo, a ideia é ter um quadro que permita todo mundo acompanhar.
E quando o indicador apontar problema em você decidir por uma ação corretiva, nesse quadro, deveria ter lá, olha, abrimos uma análise de falha para sobras de bolo. Quem é o responsável? É o Zezinho. E qual o prazo que ele tem para responder? Então, inclua essa gestão. Lembra o seguinte, ó, gerenciamento de processo é para facilitar a tua vida. Se você não incluir, não deixar público isso, você pode esquecer e a pessoa que ficou responsável pode esquecer. Então, inclua na gestão visual. Se ficar confuso o que é gestão visual, dá uma olhada no vídeo nosso sobre gerenciamento de processo. Pessoal, se vocês gostaram ali, eu vou pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, façam, questionem, né? Se for preciso, eu faço outro vídeo para se eu deixei de responder alguma questão ali. Mas participe, não deixa de se inscrever no canal. Me ajuda a continuar nessa batalha de disseminação de gerenciamento de processo. Um abraço e até o próximo vídeo.